Boa noite. Mais uma live de páginas pedidas do meu livro inédito. A ideia da live é vocês me pedirem páginas avulsas do meu livro inédito entre os números 9 e 445. E aí a ideia é eu ler uma página, tipo um meio, um recorte, um fragmento, entrar no meio de uma coisa assim. Começamos com a página 30, Mateus. Página 30 é uma fotografia. 41. Passarar. Como um pássaro rasgando o espaço cheio de ar, há um nome, eu, que passa e faz clareira por entre os móveis da memória. Por memória não se entenda um campo de vestígios do passado. A memória lá distingue futuro e passado. Ela trabalha com ambos ao mesmo tempo. Esse é um pequeno poema que faz parte de uma série de 8 poemas sobre passar. A trilha sonora é do filme Azul, do Kieslowski, polonês, em homenagem que essa semana eu saí pela primeira vez publicada na Polônia, numa revista da cidade de Gdansk. 33. O relógio desponteirado. O tempo continua a passar pelo relógio que não passa mais pelo tempo. Ao contrário do estar relógio, mas sendo ainda assim um relógio, não mais aponta para o tempo, mas persiste na ponta do tempo que por ele vai passando. O relógio sem ponteiros não se livra do ponteiro invisível que para ele aponta, a transformá-lo, até que ele se torne outra coisa que definitivamente não mais um relógio. Mas, e isto é que importa, aqui agora, sem a utilidade de um relógio, ele é ainda um relógio? Se gera sombra na parede branca, logo existe? Ou tendo-se arrancado os próprios ponteiros, demitindo-se da função que lhe foi inventada, passa a não mais existir dentro do campo inventor. E aí, continua na página seguinte. Vamos lá para 17. Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar. É uma fotografia que eu tirei numa galeria em Nápoles. E é aquelas casinhas pequenininhas onde se entra para fazer foto, como tinha antigamente. Chama Fotomaton. E aí tinha um grupo de crianças assim. Aí eu fiz essa foto, ela é uma das minhas preferidas do livro. Obrigada, Mateus. Obrigada, Cristina. Girar. Começa a girar, lentamente, no meio das pessoas por si passando, e procura fazê-lo ainda mais lentamente, cada vez mais lentamente, testando os limites da lentidão. Agora sim, vê claramente o seu amor antigo, mas de costas. 50. Esse vou ler português do Brasil que tem mais a ver. Passaporte. Os passos por cima e os passos por baixo. Modos de usar a passagem pelos passos, ou, mais precisamente, o vácuo entre os passos.
isso que também se chama espaço ou compasso, que é tempo. Passo não é o movimento de um pé sobre o vazio de passos rumo a outro ponto do espaço, mas, etimologicamente, a distância entre o pé que parte e o mesmo pé quando volta a tocar o chão, que parece passado. Um pássaro fica preso na fotografia, quase escapando, mas inescapavelmente dentro, como os passos na cidade. E uma flor no chão acende-se de costas para a cidade. Os moços sorrindo. Moça, fotografa essa aqui que tá mais bonita. Apontando outra flor de rosto amostrado, mas a moça, eu fotografo essa aqui, que virada no verso tá mais poética. Os moços ficam um tempo decidindo se passam ou não passam pela poesia e por fim respondem: essa tá diferente. E sorrimos todos como os pássaros da cidade. 96 é um meião mesmo, de um poema bastante longo que se chama Difração. Então eu vou ler só 96. Nem o aqui se mantém ao longo do tempo, nem o agora se mantém ao longo do espaço. Que agora é esse que só pode existir aqui, que por sua vez não existe. Que aqui é esse que só pode existir agora, que por sua vez não existe. Esbarro na esquina do absurdo com a terrível calibragem. O aqui só pode existir no espaço infinito, que já não é espaço, e não no tempo. O agora só pode existir no tempo eterno, que já não é tempo, e não no espaço. O que significa que eu estar em Oaxaca e perguntar o que fazes aqui em Calcutá, e eu me lembrar de ti neste segundo e perguntar o que fizeste agora, 15 anos atrás, ou o que farás agora, 15 anos adiante, é capaz de ser menos absurdo do que perguntar o que fazes agora, a 15 mil quilômetros, ou o que fizeste ou farás aqui tantos anos antes ou depois. Mas... e segue. Esse é um poema bem complexo, que quando chega aqui já tem todo um contexto, mas é isso, essa foi a 96. Aos poucos vai começar a aparecer em diversos livros derivados dele. Então a minha ideia é, antes de publicar este sistema completo, né, com todos os poemas, ensaios, contos, as fotografias, eu pretendo lançar alguns livros derivados dele, extraídos dele por eixos, né, organizados em torno de algum eixo deste sistema. 377, vamos lá. O meu rosto para os outros é o rosto que em certa circunstância a luz informa. Para mim é o rosto horizontalmente invertido. Para os sensores é o rosto totalmente invertido. Para quem o lembrar no escuro é o rosto do tempo. O rosto só existe enquanto rostificação. O rosto é um evento melancólico, um eco que repete nenhum som anterior, um salto progredindo sem um chão de partida, ou uma memória de amor. Entre tudo e os nomes de tudo há sempre um furo. Prazer, Pedro. Que bom ter você aqui. Obrigada. Obrigada, Cristina.
Obrigado, Osvaldo. Obrigada, Afonso. Obrigada mesmo. Oi, Ingrid. Ingrid, eu já estava saindo. Mas se você quiser dizer uma página, eu ainda leio uma para você. Ingrid, a história é maravilhosa. Ela começou a me seguir e aí, por acaso, eu lancei a tela finalmente escura em Belo Horizonte. E ela foi me ver. Vamos lá, 20. É bem um meião. Assim, retiro-me. E, ainda a 1 centímetro, olho-a para a deixar ali. Estátua de uma febre a inquietar o fundo de um corredor. O fundo de uma cidade. Regressar, como nenhum humano pode, é um ato de edição. Enquanto, do elevador, lateralmente, a cena é vista por cerca de 7 pessoas, que a cerca de 3 metros sustentam a porta aberta num aguardo paciente. Por serem corpos ainda mais frios, não puderam ser vistos pelo corpo que está na cena, que apesar de mais frio do que a estátua a 1 centímetro, está muito mais quente do que os dos seus espectadores. Embora agora observada e observadores estejam ao mesmo tempo, a hierarquia de percepção repete-se, seguindo razões de temperatura relativa. A comunicação só acontece do mais quente para o mais frio, logo, a visão só acontece do mais frio para o mais quente. Além disso, ainda que observada e observadores estejam no mesmo tempo do relógio, o centímetro percorrido por ela demora muito mais do que os cerca de 3 metros que eles percorrem. E apenas porque... E segue. 44. Compreendo que o tempo passa mais lento pelos pés do que pela cabeça. Quando abro o cronólogo e releio em linha reta o diálogo dos ventos e me surpreendo que já sabia tudo antes de saber. Mas o amor é que me foi fazendo tudo desaprender, até depois do amor voltar a saber, mas um pouco mais aceleradamente. Sempre um ouvido a escutar o silêncio antes que ele se chame silêncio. Enquanto isso, o jornal da cidade noticia o meu rosto, mas com a estética de um rastro, por onde se repetem todos os passos. Sempre um amor a silenciar a escuta do que veio antes e do que virá depois, assim que lhe chamam amor.